Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou no Brasil, estou na casa dos meus pais, então muito provavelmente no fundo deste vídeo vocês escutem galos cantando, pássaros, caminhões, enfim, mas vamos lá. Faz uns dias antes de eu viajar para o Brasil, eu publiquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando o que vocês achavam, de que maneira vocês achavam de que a crise argentina econômica afetava a vida de vocês que estão indo estudar. Sei que esse é um assunto que eu não trago mais tanto, né? Ou seja, a Argentina como um todo, mas como eu ainda tenho essa vinculação muito grande com a Argentina, porque né, a minha empresa está lá, eu trabalho ainda com isso, então eu decidi responder algumas questões com base à pesquisa, né? E não as correntes de WhatsApp que vocês recebem e depois me mandam desesperados. Mas enfim, vamos lá. A primeira pergunta, e aí eu já faço com isso uma base para depois poder responder as outras, é o medo de que a Argentina se transforme numa nova Venezuela. E vamos lá. Eu já fiz um podcast falando sobre isso, o Fora de Tópico, o podcast que eu faço com o Vitor Barcelos. Ele está aqui embaixo junto com fonte bibliográfica, tá? E estudos feitos relacionados a isso e análises feitas por economistas, por cientistas políticos com respeito a isso. Então não é só a minha opinião e as vozes da minha cabeça. Tem embasamento teórico também nesse vídeo aqui. Existe uma grande diferença entre a situação econômica argentina e a situação econômica venezuelana. Primeiro, por uma questão de regime, tá? E vamos aqui já deixar um ponto bem claro. Não estou apoiando nenhuma medida vinculada a Maduro, ou nenhuma política vinculada a Maduro, e nenhuma vinculada a Alberto Fernandes. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou muito crítico aos dois lados. Tanto é que lá no podcast a gente fala sobre isso em vários momentos. Mas vamos lá. Existe uma grande diferença. Maduro, ele foi eleito por uma questão, por um processo eleitoral que foi questionado muito. Já o Alberto Fernandes, ele foi eleito, né, num regime democrático, com vários vereadores internacionais, não foi questionada a eleição dele. Começando por aí, ou seja, ele foi eleito democraticamente. E, por outro lado, por uma questão econômica. A economia venezuelana, ela está baseada única e exclusivamente, basicamente, na produção de petróleo cru. Enquanto na Argentina, a indústria agropecuária é muito forte. São vários os setores da economia que se desenvolvem dentro da Argentina e aí que se atravessam durante os últimos anos. Eu não vou utilizar dados aqui, obviamente, do período da ditadura militar, porque assim como na ditadura militar do Brasil, os dados são muito maquiados, né? Então vamos utilizar desde a redemocratização, e é um dos links que vai estar aqui embaixo, a Argentina sofre esse processo constante de crise, seja por um grande protecionismo nacional, na indústria nacional, ou seja por uma questão de endividamento pelos diferentes partidos políticos que já governaram a Argentina. E não é só o peronismo, não é só o kirchnerismo que governa a Argentina desde a redemocratização. E é importante ressaltar isso porque muita gente olha a foto de agora, do que está acontecendo agora, né? Porque querendo ou não, as pessoas olham para fora e esquecem de olhar o próprio umbigo, né? Com como está a situação da economia brasileira, que não tem nada a ver com o perfil político, digamos assim, do Alberto Fernandes, obviamente, é o extremo oposto disso. E a economia brasileira também se viu muito afetada durante 2020 e, obviamente, por isso que em 2020 a economia argentina também teve um grande problema. Assim como no Brasil, durante 2020 e 2021, o dólar subiu muito, assim como as outras moedas, na Argentina a mesma situação aconteceu e por isso a gente viu o real sendo valorizado, certo? Apenas por isso. O Brasil teve mecanismos que conseguiram conter um pouquinho melhor porque tem uma economia mais sólida, então por isso conseguiu conter, mas mesmo assim foi uma das moedas que mais se desvalorizou. O peso argentino não tem, a economia argentina não teve essa capacidade de segurar e por isso desvalorizou mais e por isso ampliou mais essa diferença que existe, ou seja, de que o real valha mais do que o peso. Mas não é porque o real está valorizado, sim porque o peso desvalorizou. E como eu falei, foram vários partidos políticos que atravessaram o governo da Argentina durante esse período. E é importante que a gente fale isso, porque muita gente fala, porque foi porque foi o Kirchner, porque foi isso, porque foi aquilo. Vamos lá, gente. A gente teve vários políticos que atravessaram o governo argentino de diferentes partidos políticos, desde Carlos Menem, Raul Alfonsín, Kirchner, que no seu primeiro governo fez um governo muito bom para a economia argentina, mas quando a crise econômica estoura, para quem aí tem seus 30 e poucos anos e vai lembrar do final dos anos 90 na Argentina, que a Argentina sofreu um processo de hiperinflação, em que a inflação chegou a 2.400% em um ano, com Raul Alfonsín, que aí ele saiu do governo e tudo mais. Raul Alfonsín era de um partido chamado UCR, ou seja, o Partido Radical, a União Cívica Radical, que nas últimas eleições
não era um partido que estava junto com Alberto Fernandes, muito pelo contrário, era o partido que apoiava a reeleição de Maurício Macri, por exemplo, né, que foi o candidato que o nosso presidente do Brasil apoiou nas últimas candidaturas. Por mais que muita gente vai dizer, porque o CR é um partido de centro-esquerda, não sei o quê. Olha, para quem viveu lá, a UCR está bem longe de ser um partido de centro-esquerda. Para quem acompanha um pouquinho de política no Brasil, a UCR está para a Argentina como o PMDB está para o Brasil. Então aí vocês entendem o quão centro-esquerda é esse partido. Então com isso, né, resumidamente vocês entendem de que o processo econômico de crise que a Argentina atravessa, ele vem desde a redemocratização, lá no começo dos anos 80, até o dia de hoje, com altos e baixos, justamente por essa volatilidade, digamos assim, e pela dualidade que existe entre o protecionismo de alguns partidos políticos quando governam e pelo endividamento e pela tentativa de abertura da economia que gera endividamento e com isso gera o aumento da bola de neve, porque justamente os credores internacionais não olham com bons olhos a economia argentina justamente por esse processo histórico que a gente vive, ok? Dando esse contexto aqui, vamos para as perguntinhas aqui que vocês mandaram. Eu separei aqui 7 pontos que vocês mandaram, tá? Muitos deles estão vinculados, mas aí eu dou a minha perspectiva e vocês podem ver justamente com os links que estão aqui embaixo ou indo lá ver o podcast, escutando o podcast, melhor dizendo, e também pesquisando mais, porque isso é importante. É que vocês não confiem simplesmente na opinião de uma pessoa ou em uma fonte de informação. É de que vocês pesquisem e conversem. E como eu falei pelo Instagram, não conversa, não seja assim, conversa, mas digamos assim, não foca toda a sua energia em buscar informação com quem está morando na Argentina e que se mudou no comecinho do ano passado, quando tudo explodiu por conta da pandemia, que também explodiu aqui no Brasil, a desvalorização das moedas e tudo mais. Conversa com quem já está há mais tempo, com quem viu processos aí, com quem já viu outros governos, com quem já está, 4, 5 anos morando na Argentina, porque senão a gente cai naquela mesma história que eu falei agora há pouco. A gente precisa ver o filme e não a foto, ok? Porque se a gente vê hoje sim a situação é complicada, mas se a gente vê é um processo gradual que vem se acentuando, mas que não é algo que explodiu hoje. Indo para as perguntas e para as mensagens que vocês mandaram, vocês disseram ter que abandonar o curso por problemas no país. A outra pessoa disse medo de que não haja dinheiro para bancar as universidades públicas. E isso é importante destacar. Mesmo lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, com a hiperinflação, 2.400% de inflação no ano, mesmo assim as universidades continuaram funcionando e continuaram sendo financiadas. Obviamente, foi um momento pacífico? Não, não foi um momento pacífico, houve toque de recolher naquele momento, quem buscar ainda relatos históricos vai ver, houve toque de recolher, houve saque de supermercados, houve greve de todos os setores, obviamente porque é um momento que se espera nunca mais chegar, assim como a gente também já passou por um período parecido. 3 mensagens que mandaram daí foi o aumento dos aluguéis excessivo, não ligava tanto para o ano passado, mas parece que de cá para lá as coisas pioraram, e outra pessoa disse, medo de que haja limite na compra de alimentos. Eu mostro para vocês essa foto aqui. Essa foto aqui não é da Argentina de agora. Essa foto aqui é do Brasil, quando o Brasil teve um momento muito semelhante o que a Argentina passa hoje, com inflação muito alta, que foi nos anos 90 no Brasil, antes da entrada do Plano Real. Ou seja, são momentos em que, tanto na história brasileira como na história argentina, se atravessaram. O Brasil conseguiu, com o Plano Real, se reestruturar, e mesmo com o problema que a gente vê hoje, de sendo uma das moedas que mais desvaloriza, e com o caos que a gente tem no governo brasileiro, ainda assim, o real consegue se segurar justamente por conta da economia forte que a gente construiu nas últimas décadas. Mas, enfim, é por isso que é importante a gente entender os processos históricos, né? Por mais que muita gente vai dizer, eu não gosto de política, eu não gosto disso. Sim, mas você está numa sociedade. Você tem que entender a história daquela sociedade. Não é porque você é brasileiro e mora na Argentina que você não tem que se interessar pelo que acontece lá. Ou pelo que aconteceu e por que as coisas estão do jeito que estão. Porque eu lembro desde, não sei se foi o primeiro ou segundo ano de que eu já estava morando na Argentina, e olha que fazem quase 10 anos já, desde que eu me mudei para a Argentina. Era normal ir ao supermercado e ver placa nos supermercados dizendo, quando tinha promoção, por exemplo, dizendo lá que não podia levar mais do que 3, do que 4, do que 5 itens daquele produto. Mas não é porque o país estava em recessão e havia controle no sentido de que não havia produto para todo mundo. Não, é só uma questão de controle do próprio supermercado. Não sei como está a situação hoje, mas para um país que produz tanto alimento, né, de ter uma indústria agropecuária tão forte, eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas, enfim, né? Obviamente os aluguéis eles vão aumentar, mas aí é uma questão de você
ter muito cuidado na hora que você fecha um contrato de um aluguel ou qualquer tipo de contrato que tenha a ver com a sua parte com pagamentos, né? E que tenha um reajuste. Geralmente, pelo menos no último contrato que eu fiz, que foi em 2020, quando eu ainda estava morando na Argentina, o nosso contrato tinha um reajuste a cada 6 meses vinculado ao valor da inflação. E isso é importante de que se sente para conversar. Porque aí vem um outro ponto, né? De que uma pessoa falou que a inflação suba mais do que a valorização do real. E isso vem vinculado com o que eu falei anteriormente. Não é que o real está se valorizando ou de que o peso está caindo com relação ao real, porque são dois fatores independentes, que o que liga eles, na verdade, é a vinculação com o comércio internacional. Ou seja, a inflação na Argentina, um dos pontos, a grandes rasgos, assim, porque eu não sou economista, não sou expert, mas pelo que eu pesquiso, né? Um dos pontos que vincula na inflação é justamente o endividamento do país e a sua capacidade de pagar os seus créditos internacionais, certo? Isso vai vincular no modo como o comércio internacional, como os investidores internacionais olham para o país, e isso vai influenciar também em várias questões que, no final das contas daquele bolo doido, vai estar vinculado também à cotação da moeda internacional, né? No caso de quanto que um peso vale com relação a um dólar. A mesma coisa segue com o Brasil. E aí, nesse aspecto, não depende só da economia argentina, mas sim também depende da economia brasileira. Porque se a economia argentina estabilizasse de alguma forma, mas a economia brasileira caísse de alguma forma, não é um problema da Argentina, é um problema do Brasil, né? São dois países com duas economias que estão ligadas, mas que são independentes. E aí tem essa outra questão da inflação. Nos últimos anos, e desde que eu estou na Argentina, ou estive na Argentina desde final de 2011, começo de 2012, houve um único momento em que o real ele caiu muito, que foi durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Porque todo o resto desse tempo foi muito gradativo. Na verdade, com o passar do tempo sempre acontecia algo que eu já falei aqui no canal, de que o tempo passa e a gente gasta menos. O que eu quero dizer isso? Geralmente você fecha o contrato de um aluguel, por exemplo, vou dizer, 20 mil pesos, eu não sei se está custando isso, mas enfim, 20 mil pesos e o real está 33 pesos. Com o passar do tempo, durante aqueles 6 meses, o real vai centavo por centavo aumentando, mas o valor que você está pagando é o mesmo. Então, o real você vai economizando, tá? Isso é importante de destacar e é importante de ver. Eu acho pouco provável, honestamente. Eu acho que é mais fácil de que as coisas estabilizem do que o real tenha uma queda muito brusca, tá? Mas, obviamente, sempre é importante ter a sua planificação financeira e as suas reservas e nunca ir com dinheiro contado, né? Tem muita gente que falou sobre a questão de não ter emprego para poder se manter, porque são pessoas que vão depender de emprego, e isso realmente é uma situação muito complicada, porque é algo que eu até comentei nos meus stories. Se a gente for parar para pensar no que diz respeito à miséria, eu não estou falando sobre linha da pobreza, eu estou falando da miséria. No Brasil, aproximadamente 9% da população estão abaixo da linha da miséria, do que se considera a linha da miséria. E na Argentina são 10,5%, se eu não me engano. No que diz respeito à linha da pobreza, o Brasil tem menos pobres do que a Argentina. Só que a gente tem que entender também de que esses valores eles estão vinculados com quanto vale a sua moeda com respeito ao dólar, né? Porque todos os índices internacionais eles são medidos em dólar, justamente para poder comparar. Não é só esse fator, né? Obviamente com o poder de compra da pessoa, o custo de uma cesta básica, mas, querendo ou não, é aquela velha história, né, de que pão é trigo e trigo é dólar. Então, para aquelas pessoas que estão indo pensando em trabalhar, é realmente um pouco mais puxado. Você precisa ir com uma reserva financeira para poder ter dinheiro guardado enquanto você entra no mercado de trabalho, seja se você vai trabalhar em algum lugar ou se você quer empreender de alguma forma. E o que empreender eu não estou falando aqui abrir um grande negócio, mas né, tem aquele povo que vai porque quer porque já trabalha no Brasil produzindo alguma coisa, quer vender essa coisa, seja no setor alimentício ou nos serviços, por exemplo, para poder se introduzir aí no mercado. Então é um pouco mais complicado. Resumidamente, um ponto muito importante, eu vou até falar o arroba da pessoa, porque sempre que eu faço esses comentários é uma pessoa extremamente sensata, que é @Alvaro_Ornelas, que a mensagem dele foi: a preocupação dele é que a crise econômica cause uma crise social com aumento de violência, moradores de rua e desigualdade. E esse é o ponto que todo mundo deveria pensar. Por que eu digo isso?
Porque é muito comum aquele brasileiro que está indo para a Argentina com o dinheiro de papai e de mamãe, não vou julgar essa pessoa, porque eu também já fui essa pessoa, e que fica feliz quando do nada, né, o real começa a subir mais e mais, e o dólar começa a subir mais e mais na Argentina, porque o dinheiro rende. Mas esquece de que a partir do momento em que isso acontece, vai ter mudança no preço da gasolina, com isso na passagem do ônibus, na passagem na viagem do táxi, nos alimentos, o salário do seu professor na universidade vai valer menos e com isso pode acontecer alguma greve por conta disso. Ou seja, não estou dizendo que a situação na Argentina é fácil, de que não é para a gente se preocupar com a situação argentina. Não, mas é para a gente ter sensatez na hora de que a gente se preocupa, porque não adianta você se preocupar com a situação econômica da Argentina, mas ficar batendo palma quando o real se valoriza, porque você está felicitando as custas do sofrimento dos outros, né? Porque para você o dinheiro está rendendo mais, mas para aquela pessoa que depende do salário em peso, não. Ou seja, você está sendo um belo do hipócrita. E outro ponto, não é uma questão só de olhar para o que diz respeito à economia argentina, mas sim de como está funcionando a economia no Brasil, né? A gente sabe, com tudo que tem acontecido no Brasil desde o início da pandemia e desde antes disso, a gente deveria ser um pouquinho mais preocupado com o que acontece dentro do nosso país. E a gente deve ficar atento ao que acontece no país vizinho, pelo que você está pensando em fazer, de estudar e tudo mais, mas não acreditar que aquela corrente zona que seu tio mandou pelo WhatsApp para você, de que a Argentina está se transformando num país comunista, a Venezuela, a Cuba, é verdade. Está bem longe disso. É só ver o recorrido de Alberto Fernandes. Sei que muita gente não vai chegar a esse ponto, né? Acho que são poucas as pessoas que chegaram a esse ponto do vídeo. Se caso você chegou, deixa aqui embaixo, me diz que você chegou até o final do vídeo. O que você achou. Mas muita gente vai estar aqui embaixo nos comentários me chamando de comunistinha, né? Mas é complicado, né? Quando a gente deixa ressaltado no início do vídeo de que a gente não está dizendo que tá certo o que está acontecendo, e o povo vai lá e bate na mesma tecla porque não tem outro argumento. Mas é isso. Só queria fazer esse vídeo para comentar um pouco a situação, a minha perspectiva, deixar algumas fontes para vocês aqui embaixo. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Ok? Até mais. Se inscreva. Se inscreve e ative as notificações para não perder as novidades aqui do canal. Se caso vocês querem que eu fale mais alguma coisa respectivo a isso ou a outras questões, também deixe aqui embaixo sugestões. E a gente se vê aí sim, agora sim, no vídeo da semana que vem. Tchau!